Pessoal, vídeo rapidinho para mostrar como se mede a ponte retificadora de entrada de um inversor de frequência e os diodos que estão reversamente polarizados no IGBT de saída. Hoje eu tive que ajudar um cliente numa situação como essa e pensei que tem gente que não sabe fazer isso. E apesar de ser um procedimento muito simples, como tem gente que não sabe, hoje eu vou ensinar. Eu vou mostrar agora como que a gente faz a medição da ponte retificadora de entrada e dos diodos de saída do módulo IGBT de saída de 3 equipamentos diferentes. Um inversor da Yaskawa, um inversor da SW, que na verdade ele também toca servomotores, então ele pode ser considerado um servodrive, e um servodrive da Beckhoff, que ao contrário também controla motores AC. Então ele pode fazer a função de inversor. Então são 3 drives diferentes, de idades diferentes, tecnologias diferentes, inclusive de fabricantes e localizações do mundo diferentes. Mas o conceito é o mesmo. Então eu vou mostrar como que se faz nesses 3 equipamentos. Então primeiro vamos começar do menorzinho aqui, do equipamento da Yaskawa. A primeira coisa que você tem que fazer é observar aqui que a gente tem, não sei se vai aparecer aí na câmera, vou ver se eu consigo melhorar isso. A gente tem aqui um jumper e um borne negativo. Então aqui é o barramento DC desse inversor. Tem que tomar muito cuidado aqui. Nesse caso está desligado há bastante tempo, mas num equipamento que está em campo, isso aqui pode estar energizado. E como esse equipamento é 380 volts, aqui você tem mais de 500 volts, tá? Normalmente. Então sempre que você desligar, você tem que esperar alguns minutos e medir o barramento antes de sair medindo outras coisas. Aí a gente tem aqui a nossa alimentação. Então a gente tem L1, L2, L3, que são as 3 fases de entrada. E aqui a gente tem o V e W, que são as 3 fases de saída. A primeira coisa que tem que ser feita é a seguinte. Deixa eu colocar ele aqui embaixo. Vamos ver se dá para ver na câmera. Ok. Vou tirar esse daqui. A primeira coisa que você faz é verificar a alimentação DC, tensão DC. Alimentação não, né? Tensão do barramento. Deixa eu colocar aqui, ver se a gente consegue visualizar. Então você teria que medir o barramento DC para ver se ele realmente está zerado. Está zerado, então não oferece risco. Próxima coisa que a gente tem que fazer, deixa eu ver se eu consigo melhorar isso daqui. Aqui. Próxima coisa que a gente vai fazer aqui é a seguinte. Passa o multímetro para modo de medição de diodo. Então aqui a gente tem o diodinho ali em cima. E nós temos aqui os bornes do inversor. Esse aqui é o borne negativo do barramento. Então a gente vai usar a ponta de prova vermelha, no caso aqui seria a positiva, no polo negativo, e vamos medir a primeira fase de entrada. Olha lá, 0.466. O que a gente está pegando aqui? Um diodo. O próximo diodo da próxima fase, 0.463. O próximo, 0.466. Os 3 valores têm que dar muito próximo. Igual deu agora. Mudou ali no milésimo. Por quê? Porque eles são equilibrados. Isso daqui é feito de propósito para que você não tenha desbalanceamento de fase na entrada do equipamento. Então fez a medição, colocou a ponta de prova vermelha no polo negativo e mediu com a ponta de prova preta aqui nas 3 fases de entrada. Próximo passo, agora vamos inverter. A gente pega a ponta de prova preta e coloca no polo positivo. Veja que tem um jumper aqui. Por que esse jumper? Porque em muitos equipamentos, a grande maioria, você pode colocar um filtro aqui. Você consegue colocar um indutor. Então a gente tem aqui agora o diodo no sentido contrário. Então 0.466, 0.466, 0.466. Então a ponte retificadora de entrada desse equipamento está boa. Agora eu vou medir a saída.
Eu estou medindo o IGBT? Não, eu estou medindo o diodo que está reversamente polarizado nesse IGBT. Eu vou fazer um pequeno desenho daqui a pouco, mostrar para quem não está acostumado, para entender o que eu estou medindo exatamente. Estou medindo a entrada do equipamento, agora eu vou medir a saída. Mantenho a ponta de prova preta no barramento positivo, no barramento DC, e vou medir a fase de saída, fase U, 0.446, 0.446, 0.446. E agora vou voltar, ponta de prova vermelha no barramento negativo, eu vou medir o diodo na fase U, 0.437, 0.436, 0.437. Então, tanto os diodos de saída, os diodos que estão reversamente polarizados no módulo IGBT, estão bons, quanto os diodos de entrada. Ah, mas o que interessa não é o módulo IGBT? Sim, só que ele a gente não consegue medir. Não com o multímetro, não assim fácil. E não é ele que queima. Geralmente, quando você tem um problema, é o diodo que queima primeiro. Então, aqui a gente fez a medição da ponte retificadora de entrada e os diodos reversamente polarizados do módulo IGBT de saída de um inversor Yaskawa, antigo, mas o padrão é o mesmo até para os dias de hoje. Agora vamos ver no SW, no Move Drive tipo B. Vamos colocar esse cara aqui. Deixa eu voltar esse zoom para que a gente possa enxergar ele. O que a gente tem aqui? Deixa eu ver se eu consigo mostrar na câmera. Aqui. Aqui, ó. Aqui são as fases de entrada. Aqui é o barramento DC, tá? E aqui embaixo, aqui, são as fases de saída. O que a gente vai fazer? Deixa eu ver se eu consigo apoiar ele aqui. Vamos ver se vai dar para ver na câmera. Dá. Ótimo. Mesma coisa. Primeira coisa que a gente faz, tensão DC. Deixa esse multímetro aqui do lado. Esse carinha vai me ajudar. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é fazer a medição do barramento DC. Então, a gente tem a parte negativa do barramento, a parte positiva e um terra. Então, vamos vir aqui, entre negativo e positivo. Vamos verificar se nós temos, olha lá, 0 volts, tá? Então não oferece risco. Então o que a gente faz agora? A gente passa o multímetro para medição de diodo, ponta de prova vermelha no barramento negativo, ok? Então a gente tem aqui a ponta de prova vermelha no barramento negativo e ponta de prova preta na primeira fase. Aí você vê lá no multímetro 0.498. Estou com a mão na frente. Peraí. 0.498. Agora aqui, próxima fase, 0.512. Já não está tão bom. E na próxima, 0.512 de novo. Deixa eu voltar na primeira. 498. Essa diferença não é boa. Isso significa um problema na qualidade da ponte retificadora de entrada. Vai parar o equipamento nesse momento? Não, mas isso é um indício de que ele vai parar logo. Esse logo pode levar alguns anos ainda, tá? É um equipamento alemão, mas é logo. Então, ponta de prova preta no barramento positivo e ponta de prova vermelha nas fases. Primeira fase, 0.510, segunda fase, 0.509, terceira fase, 0.511. Então está muito próximo os valores. Então essa parte dos diodos estão boas, está boa. O que a gente vai fazer agora? Medir a saída. Como? Mesma coisa. O problema é que esse equipamento ele vai dar um trabalhinho maior. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Não sei como que eu vou mostrar isso para vocês. Deixa eu ver de lado. Vai ser assim mesmo.
Ok. Então, na parte de saída, o que a gente faz? Mesma coisa. Então, eu ponho a ponta de prova. Eu ponho a ponta de prova vermelha no negativo, aqui, tá? E a gente vem e faz a medição nas 3 fases de saída. Então, primeira fase aqui, que seria a fase U, 0.410, fase V, 0.410, fase W, 0.410. Perfeito. Vamos fazer a troca agora. Ponta de prova preta no positivo, aqui. Então, ponta de prova preta na parte positiva do barramento. E aí a gente vem na primeira fase de saída, que é a fase U, 0.410, 0.410, 0.410. Então, os diodos de saída, os diodos que estão reversamente polarizados na saída, também estão bons. Beleza? Ok. Próximo equipamento, agora é o back-off. Esse a gente não vai conseguir medir ele completo. A gente vai conseguir medir uma parte dele, pelo menos. Então, no caso do back-off, mesma coisa. A gente vai colocar aqui em tensão corrente contínua, tensão DC. Deixa eu colocar você para me ajudar aqui, vai fazer alguma coisa de útil. Aqui. Aqui. E aí nós temos o barramento do back-off no borne X2. Tá? Então a gente vai medir como que está. Esse cara a gente já sabe que está desligado, mas vamos medir aqui. 0.028. Perfeito. Tá ótimo. Então agora passa para diodo. Aqui é a nossa alimentação de entrada e aqui são as alimentações de saída. Esse drive é um drive duplo, é um drive que toca 2 motores, então ele tem uma entrada e 2 saídas. Então a primeira coisa que a gente faz é colocar a ponta de prova preta na parte positiva do barramento DC. Deixa eu ver se eu faço assim. Aqui, na parte positiva, e aí a gente tem primeira fase de entrada, olha que diferença, né, dos outros, 0,852, 0,849, mas o que interessa é os valores estarem próximos um do outro no mesmo equipamento, 0,850. E aí aqui o último é o terra, então a gente não dá para medir aí. Próximo ponto, fazer a inversão. Nesse equipamento não funciona. Por quê? Deixa eu mostrar. Aqui a gente tem o negativo, ou ponta de prova vermelha. Ponta de prova vermelha na parte negativa do barramento DC. E nós vamos medir a saída. Olha lá, tem um capacitor aqui. Estou medindo os capacitores de saída. O circuito dele é um pouco diferente. E eu não tenho o esquema elétrico desse equipamento e não posso abrir porque esse equipamento é novo e é de cliente. Então, simplesmente eu não posso abrir ele, senão a gente perde a garantia. Tá? Então, eu vou conseguir medir só metade, só usando a ponta negativa no positivo do barramento. O inverso não é possível por conta do circuito desse carinha aqui. E o que nós temos aqui, agora... Eita, pesado. Olha lá. 2 saídas. Então, aqui, UVW e terra. Deixa eu ver se está focado. Tá. UVW e terra no primeiro motor, UVW e terra do segundo motor, ok? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a mesma medição. Vamos colocar ponta de prova preta no positivo do barramento e na primeira fase de saída, 0.406, segunda fase, 0.407, terceira fase, 0.407. No segundo motor, fase U, né? Primeira fase, 0.407. Segunda, 0.407. Terceira, 0.407. Então, a parte negativa do barramento DC ela é interrompida nesse equipamento quando ele está desligado, quando ele está nessa condição. Então, eu não consigo fazer a medição
nem da entrada, eu meço aqui um capacitor, né? E nem da saída. A saída é a mesma coisa, ó. Então eu não consigo pegar nada nesse caso específico. Depois eu me intero um pouco mais sobre o circuito desse equipamento da Beckhoff, e se houver alguma mudança em relação a isso que eu estou mostrando para vocês, ou uma forma da gente medir sem desmontar o equipamento, eu trago ela para vocês. E para quem não entendeu o que nós fizemos, as medições que nós fizemos, tem que lembrar como funciona a parte de potência de um inversor de frequência. Então, na entrada, nós temos 3 fases. Aqui nós temos 3 fases. Essas 3 fases, elas serão ligadas em uma ponte retificadora trifásica, que funciona como? Aqui a gente tem um diodo, vou descer direto, e aqui eu tenho outro diodo. Basicamente eu vou ter isso 3 vezes. E aí a primeira fase se conecta aqui. Aqui é a mesma coisa. A nossa segunda fase se conecta aqui. E um terceiro par de diodos para a nossa ponte retificadora, para a nossa terceira fase. Então aqui a gente tem L1, L2 e L3, que são as 3 fases de entrada. Nós teremos aqui basicamente o positivo e o negativo. Então aqui positivo e aqui o negativo do nosso barramento. Muitas vezes nós temos aqui um jumper. Para quê? Para que esse jumper seja aberto e você possa conectar aqui também um indutor. Mas isso geralmente é externo ao equipamento. Alguns equipamentos maiores têm isso interno. Tá? Mas normalmente ele vem com um jumper que você tem que remover para isso. E aí, esse barramento, ele vai ter um conjunto de capacitores, e aí ele pode estar antes ou depois aqui. Tá? Então você tem um conjunto de capacitores aqui. Tá? Você tem um banco de capacitores, aqui eu estou representando por um só, mas normalmente são vários capacitores, para que você possa diminuir o ripple aqui desse sinal. Então isso aqui é a nossa entrada. Tá? Como que funciona? Quando a gente coloca a ponta de prova do multímetro negativa aqui no positivo do nosso barramento e coloca a ponta de prova a preta, na verdade a preta aqui e a vermelha aqui, o que a gente está medindo? A gente está medindo esse diodo. É isso aqui que nós estamos medindo. Cada um dos diodos, estamos medindo esses 3. Quando nós colocamos a ponta de prova vermelha aqui no barramento negativo e a ponta de prova preta aqui na primeira fase, por exemplo, nós estamos medindo esse diodo. Então, depois esse e esse. Com isso, a gente mede os 6 diodos. E aí, o que nós temos? Nós temos os transistores de saída, né, do módulo IGBT. Então, a gente tem aqui o nosso módulo IGBT. A gente tem algo parecido com isso daqui, vezes 6, né? A gente tem algo assim, aqui e aqui. Isso aqui continua. Isso aqui continua. E nós temos aqui um circuito que vai fazer o nosso PWM acionando esses 2 transistores aqui do módulo IGBT. E daqui nós temos uma fase, a nossa fase U. E aí a gente tem isso aqui de novo para a fase V e de novo para a fase W. Tá? Então esse mesmo circuito ele é análogo, ele acontece aqui de novo. Posso continuar com ele aqui.
E esses módulos IGBTs, eles têm aqui diodos reversamente polarizados. Para quê? Para proteger o módulo IGBT, porque aqui a gente tem uma carga indutiva, aqui a gente tem um motor, é um indutor. Então, cada vez que você... Isso aqui é uma chave, ele fecha e abre. Cada vez que você abre, esse indutor tem uma corrente reversa, que ele dá uma chicotada nesse módulo IGBT. Então, para que essa corrente reversa não danifique o módulo, existe aqui um diodo para que você possa dar livre acesso, livre caminho aí para essa corrente, tá? Esse pico de corrente momentâneo que acontece no retorno. E os diodos que nós estávamos medindo na saída são esses diodos aqui, que eles estão basicamente como esses da entrada. Então aqui a gente coloca a ponta de prova preta, a nossa ponta de prova negativa, aqui a nossa ponta de prova vermelha, né, seria positiva, e a gente está medindo o quê? Esse caminho aqui, ó, esse diodo. E depois, ao contrário, ponta de prova vermelha aqui, ponta de prova preta aqui, e a gente vai estar medindo esse diodo aqui. E aí a mesma coisa para o próximo. Então aí você tem mais um par de diodos aqui, né? De módulo IGBT, perdão. Então, aqui você tem um par. Aqui você tem mais um. Você tem isso aqui vindo aqui. E aí você vai estar conectado aqui agora, né? Não existe isso. E aqui e aqui. Então aqui você tem outro diodo. E aqui outro diodo. E aí a gente vai estar medindo, basicamente, esses dois diodos usando a fase V agora. E aí a mesma coisa acontece para a fase W. Ok? Basicamente é isso que nós medimos hoje. Nós verificamos a ponte retificadora de entrada e nós verificamos o IGBT com uma medição indireta. A nossa medição direta foi dos diodos reversamente polarizados, que são internos do próprio IGBT, e geralmente eles são danificados antes do próprio transistor. Então, quando acontece algum problema, esse cara queima primeiro. Então, é a primeira coisa que a gente mede, é isso. Espero que tenham aprendido alguma coisa nova, quem não sabia, e quem já sabia que tenha relembrado. Um grande abraço e até a próxima.